Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Todos bem, com a glória de Cristo? Irmãos Saías, irmãos Sandros, irmãos presentes. A paz do Senhor a todos. Irmãos, para que a gente não venha sem mais delongas, você apagou? Estou mãozinho. Abra sua Bíblia, em nome de Jesus, em Mateus, capítulo de número 27. Mateus 27, a partir do versículo de número 21. Glória a Deus. Glória a Deus. Mateus 27, versículo de número 21. Quando você for achando, já vai glorificando o nome do Senhor aí, para saber. Glória a Deus. Mateus 27, 21, todos abriram? Amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, nesse capítulo 27, versículo de número 21. Vai dizer assim: que respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo, considerai isso. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Versículo de número 26. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Até aqui a igreja pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, se assim for o desejo do seu coração. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, quando eu cheguei, eu fiquei aqui em pé durante os louvores. E um texto que o obreiro Fernando ele leu aqui, ele me chamou a atenção para isso, justamente para esse texto. Principalmente quando ele disse: e quando o Senhor voltar, ainda acharei, e quando eu voltar, diz o Senhor, ainda acharei fé na terra. Ele leu também aqui em Isaías, capítulo de número 9, aonde ele diz, onde a palavra diz, nesse capítulo, versículo número 2, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre a luz que habitavam, que andavam em trevas, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos lendo mais embaixo no versículo número 6, ele vai dizer o porquê. Ele vai dizer: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Você pode glorificar o nome do Senhor? Então havia uma promessa para cada um de nós, para aquele povo que outrora estava em trevas, mas a luz, havia uma promessa que a luz raiou, e a luz é Cristo Jesus, o Deus forte, Pai da eternidade
príncipe da paz. Havia uma promessa para aquele povo do Messias que estava por vir, aquele que ia remir o seu povo, aquele que ia tirar o seu povo da escravidão, aquele que ia salvar o seu povo. E a palavra se cumpriu, a promessa se cumpriu. Eu acho maravilhoso ali em Isaías ainda, quando a gente lê no versículo, se eu não me engano, é no 40, é o 41, aonde o Senhor, Ele está falando de cada um de nós, trazendo para cada um de nós. Ele vai dizer assim, ó: mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas, servo meu. Então essa promessa, ela se cumpriu no nosso meio. E Jesus, então, quando nós ainda olhamos em Lucas não, ainda em Mateus, no começo, ali no capítulo 1, a gente vai ver o nascimento de Jesus, aonde ele nasce, a promessa que estava por vir, ele nasceu, e Jesus, então, ele começa o seu ministério, aonde o seu primeiro milagre transforma aquela água em vinho, e ele então começa a operar sinais e maravilhas no meio do povo, aonde a palavra diz que Jesus, esse próprio Jesus, ele, em meio à multidão que o seguia, a palavra diz que ele alimenta aquele povo. Quando nós vimos lá a multiplicação de pães e peixes, esse mesmo Jesus, esse mesmo povo que outrora estava em trevas lá, esse mesmo povo agora, ele segue a Jesus, e Jesus, tendo compaixão dele, Jesus vai, alimenta aquele povo. Ele traz o alimento para aquele povo. A palavra fala de 7.000 homens, além de mulheres e crianças, depois 5.000 homens, além de mulheres e crianças, e o povo então ele começa a caminhar, a buscar o Senhor. Verdade é que a palavra diz que muitos, pelo pão que perecia. E quando nós olhamos os tempos de hoje, muitas dessas coisas não têm sido diferentes no nosso meio. Muitos têm buscado ao Senhor tão somente por aquilo que Ele pode dar, por aquilo que Ele pode ofertar, naquele momento pelo qual a pessoa está precisando, nós estamos precisando. Mas Ele é o nosso Pai. A palavra diz que nós, sendo maus, a gente sabe dar boas coisas ao nosso filho, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele tem bênçãos para cada um de nós. Ele tem maravilhas para ser derramado, entregue às nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe daquilo pelo qual nós precisamos. Nós temos o cuidado de dar o melhor para o nosso filho. E o nosso Deus não é diferente. Mas como foi dito pelo obreiro, nesses tempos de hoje, a fé ela tem diminuído a cada dia mais. Onde muitas das vezes as pessoas não têm crido verdadeiramente que a palavra diz que o nosso Senhor, Ele é o mesmo, Ele não mudou, Ele continua ainda nesses tempos de hoje operando sinais e maravilhas no nosso meio. Ele continua curando, Ele continua salvando, Ele continua libertando a cada um de nós. Mas muitas das vezes isso não tem sido evidenciado em nossas vidas, a gente não tem crido verdadeiramente. Porque aquele povo viu sinais e maravilhas no meio do Senhor. A palavra diz que uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, ela colocou no seu coração que tão somente ela tocasse em Jesus, ela seria curada. E assim ela foi. E tantos milagres que o Senhor foi operando, foi fazendo no meio do seu povo. Mas esse mesmo povo que outrora viu milagres, sinais e maravilhas, esse mesmo povo que viu o Senhor ressuscitar mortos, que viu o Senhor dar vista novamente a cegos, que fez com que, como eu disse, daquela mulher que padecia 12 anos ser curada,
que fez com que um homem que estivesse morto já há 4 dias dentro de uma sepultura, e ele dizia: Lázaro, vem para fora, e ele veio para fora, foi ressuscitado depois de 4 dias. E a crença daquele povo naquele período ali, a crença deles dizia que até o 3º dia seria possível, mas passado o 3º dia não seria mais possível. Mas Jesus, sabendo daquela situação, ele esperando, quando chega o 4º dia, Jesus vai lá e traz Lázaro para fora. Mas a palavra que nós lemos aqui agora, no versículo de número 27, o texto pelo qual nós lemos, Jesus agora, ele está perante Pilatos. Ele está perante um tribunal, e para ser julgado de um crime que ele não cometeu, de algo pelo qual ele não fez, porque tudo que o Senhor lhe fez da sua trajetória, o período pelo qual ali ele não somente curava, ele não somente libertava, ele não somente alimentava o seu povo. Eu acho maravilhoso quando nós lemos ainda em Mateus aqui o Sermão do Monte, onde Jesus ele toma os seus discípulos. A palavra diz que, assentando-se naquele monte, Jesus agora ele começa a ensinar esse povo que outrora estava em trevas, que outrora não tinha luz, que outrora estava vivendo uma vida sem direção, uma vida sem rumo. Jesus agora ele reúne o seu povo, reúne ali aquela multidão juntamente com os seus discípulos, e a palavra diz que ele, abrindo a sua boca, ele começa a ensinar aquele povo. Porque era um povo que não sabia, não tinha rumo, não sabia para onde ia. E assim também aconteceu com cada um de nós. Assim também aconteceu na minha vida, aconteceu na vida dos irmãos. Eu não sei se todos aqui vieram de berço evangélico, mas eu, por exemplo, não vim. Eu não vim de berço evangélico. Outrora também eu vivia coisas que não vivia agradável ao Senhor. Mas essa palavra, a palavra do Senhor, alguém teve todo o cuidado também de falar comigo também, me mostrar a palavra do Senhor, trazer para o meu coração a palavra do Senhor. E hoje nós estamos aqui de pé para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Assim o Senhor ele fez no meio daquele povo. Ele começou a dizer as suas bem-aventuranças, começou a ensinar aquele povo a maneira pela qual agora eles deviam seguir, não mais como outrora, mas agora na presença do Senhor, alimentando, curando, salvando, operando sinais e maravilhas no nosso meio, no seu meio, e assim como também no dia de hoje, sobre cada um de nós. Nós louvamos aqui: preciso de ti, és o ar que eu respiro, eu preciso de ti. Eu fico imaginando esse povo lá sentado naquele monte, conjecturando, eu de repente cantando um louvor como esse: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso, eu não tenho como dar um passo. O Senhor então ele começa a ensinar, ele começa a doutrinar o seu povo. Ele começa a ensinar o seu povo a orar, a maneira pela qual eles devem fazer. E como nós lemos lá no versículo de número 7, Jesus ele vai mostrar, ele vai dizer para aquelas pessoas que há um caminho estreito, uma porta estreita, um caminho apertado, mas que também é um caminho largo, espaçoso. E ele começa a ensinar o seu povo. E o povo então ele começa a caminhar juntamente com o Senhor. Mas note que todo instante, aqueles homens, escribas e fariseus, eles tentavam a todo instante pegar o Senhor para acusar, pegar o Senhor para tão somente matar, porque eles sabiam que ele era o Messias, mas eles não criam, eles não tinham no seu coração isso. Por isso tentavam contra a vida do Senhor, contra aquilo pelo qual o Senhor ele operava, contra aquilo pelo qual o Senhor operava, e muitas das vezes no sábado, dentro da sinagoga, eles buscavam ocasião para tão somente prender a Jesus. Mas Jesus então ele segue o seu caminho, ele segue curando, ele segue libertando, em nome de Jesus. A ponto de no versículo de número 7, capítulo 7, no versículo número 7, ele fala da sua bondade, ele vai dizer assim para cada um de nós, para aquele povo que estava ali reunido naquele sermão do monte, ele vai falar: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate,
se abre. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. O obreiro Márcio falando aqui que o Deus pelo qual nós servimos é um Deus que abre porta e ninguém fecha. E a porta que Ele fechar, ninguém abre. Esse é o poder do nosso Deus. Aleluia. Esse é o poder do Deus pelo qual eu e você, nós servimos. Mas a palavra vai dizer, vai mostrar para cada um de nós, que esse mesmo Jesus, agora não mais sendo aclamado pelo povo, pelo aquilo que ele orava, por aquilo que ele fazia, mas agora em um tribunal para ser tão somente julgado, mesmo não cometendo mal algum, erro algum, pecado algum, aonde Pilatos, ele tentando ali resolver aquela situação, ele lembra da lei pela qual eles tinham naquele momento, na lei deles ali naquele momento, ele tenta fazer com que o povo, que ele entendeu, esse povo, ele foi alimentado por Jesus. Esse povo, ele foi carregado, o Senhor carregava esse povo, o Senhor alimentava, o Senhor cuidava, o Senhor deu vista a eles novamente. A palavra diz que homens leprosos chegaram diante dele, e eles foram curados, eles foram limpos, totalmente limpos. Aleluia. Ele lembrou, ele sabia de tudo isso, dos milagres, dos feitos do Senhor. Então eu já sei o que vou fazer, a lei diz isso, que eu posso soltar o preço. Então certamente eles vão escolher a Jesus, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta. Então será fácil, eu vou tão somente escolher, fazer com que o povo escolha, porque de repente é o mesmo povo que foi outrora alimentado, é o mesmo povo que outrora foi curado, e eles estavam ali naquele tribunal também para julgar. E a palavra que nós lemos vai dizer aqui, e respondendo o governador, disse-lhe, qual desses dois quereis vós que eu solte? Para ele seria fácil. Para ele seria fácil, porque esse mesmo Jesus, pelo qual estava ali agora, para ser julgado, esse mesmo Jesus foi o que operou muitos sinais no meio do seu povo. Aonde a palavra diz que uma mãe carregando o seu filho dentro de um esquife, de um sepulcro, dentro de um caixão ali, num fúnebre, passando, uma mulher já viúva. A palavra diz que esse mesmo Jesus passando, ele teve compaixão daquela mãe, daquela mulher, e ele tornou dar vida àquele jovem novamente. Então vai ser fácil. Então não vai ter problema. Porque eu sei quem é Jesus, eu sei os milagres que ele fez. E ele diz, e respondendo o governador, disse-lhes, qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram, Barrabás. E eles disseram, Barrabás. Irmãos, quando você vai ler, você vai buscar ali quem era Barrabás. Barrabás era como trazendo para os dias de hoje, como um terrorista, um dos piores terroristas da face da terra. Um homem que a todo instante ele oprimia aquele povo. Tanto é que houve uma grande festa quando esse homem quando ele foi preso. É um homem que matava, que roubava, que destruía. Aqui nós vemos verdadeiramente como que o Senhor ele tem a misericórdia sobre cada um de nós. Aqui nós vemos o amor do Senhor sendo demonstrado a cada dia pela minha vida, pela sua vida. Porque esse mesmo povo que outrora foi tratado pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, alimentado pelo Senhor, no momento que há uma pergunta, qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram, Barrabás. E Pilatos ainda diz, mas que mal, que farei então de Jesus, chamado Cristo? Disseram-lhe todos, seja crucificado. Seja crucificado. Irmãos, cada vez que eu e você, cada vez que nós falhamos contra o nosso Senhor, cada vez que nós erramos contra o nosso Deus, é como se nós estivéssemos novamente diante desse tribunal e houvesse novamente feito a pergunta para cada um de nós e nós dissemos Barrabás, dizemos crucifica.
Porque quando nós pecamos contra o Senhor, é como se novamente nós estivéssemos pregando Jesus naquela cruz do Calvário. Ele que não teve pecado algum, Ele que se despiu da tua glória, que veio a essa terra como homem, sofreu e padeceu. E a palavra diz que em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Esse mesmo Jesus, no momento que foi colocado diante da população, diante daquela multidão, eles tão somente disseram: crucifica. E quando nós erramos, quando nós falhamos, quando vivemos uma vida fora da presença do Senhor, é como se nós disséssemos novamente: crucifica a esse Jesus. Por isso que o Senhor, a cada dia, Ele nos chama a viver uma vida pautada na palavra do Senhor, a viver uma vida reta na presença do Senhor. E Ele diz: buscar-me-eis e me acharei quando buscar de todo o coração. Por isso que Ele pede para que eu e você, a gente venha se entregar a Ele de todo o nosso coração. Porque as situações, elas vêm sobre cada um de nós, as tentações, elas vão vir sobre cada um de nós, as lutas, as dificuldades. Mas se nós não tivermos alicerçado na rocha que é Cristo Jesus, a gente vai negar novamente o nome do Senhor. A gente vai novamente trazer Jesus e para que Ele seja crucificado novamente. Então é necessário a gente olhar para Cristo Jesus. É colocar a nossa confiança, a nossa fé, como foi dito na abertura, no autor e consumador que é Cristo Jesus. É olhar tão somente para Ele. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E as situações que acontecem em cada um de nós, as situações que acontecem muitas das vezes, se nós não tivermos pautados, alicerçados, buscando na palavra do Senhor, a gente pode errar contra o nosso Senhor. A gente pode falhar contra esse Deus. Ele é santo. É por isso que no Sermão do Monte nós falamos aqui, ele diz: louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário a cada dia permanecermos na presença desse Deus. Não se deixar ser levado pelas coisas dessa terra. Não se deixar ser levado pelas coisas dessa terra. Mas não somente olhar para Cristo Jesus, onde Ele vai dizer assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia do amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então ele está falando: não andeis ansiosos, porque muitas vezes a ansiedade faz com que eu e você a gente venha errar. A ansiedade muitas vezes pode fazer com que eu e você a gente venha pecar contra o nome do nosso Senhor. Porque sabemos que o nosso coração, ele é falho, ele é enganoso. E a palavra vai dizer que há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o final dele pode ser morte. Por isso Jesus diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comer. Não andeis inquietos. Foca em Cristo Jesus. Olha tão somente para Ele. Diga: Senhor, eu me encontro dessa maneira, mas eu preciso do Senhor. É por isso que é necessário que a nossa casa ela tenha que estar edificada na rocha, que é Cristo Jesus. Porque do contrário, as ondas vão bater, os ventos vão vir e ela sobre a areia ela vai cair. E uma vez que cai, a gente pode errar, a gente pode pecar, a gente pode falhar contra esse Deus. Mas o Deus pelo qual nós servimos é um Deus misericordioso. Lamentações vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de nós não sermos consumidos. E a palavra diz que elas se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Você vai glorificar o nome do Senhor? Elas se renovam a cada dia sobre cada um de nós. Mesmo nós falhos, mesmo nós pecadores contra o Senhor, mesmo muitas das vezes nós crucificando a Cristo novamente, escolhendo aquilo que não é do Senhor, mas coisas que é do mundo. Mas a misericórdia dele, ela vem a cada um de nós.
mas é necessário a gente focar em Cristo. É necessário a gente olhar para o alto, olhar para cima. Porque a gente sabe que perto está o Senhor da sua volta. E não tem como mais, eu e você, a gente não somente, como eu disse certa vez lá em Maria Helena, a gente brincar mais de ser crente, de parecer tão somente servo do Senhor, e viver uma vida dupla, uma vida fora da presença do Senhor, não tem como. O Senhor nos chama a ser santo, e diz ser de santo, porque santo é aquele que vos chamou. Sabemos que a caminhada com o Senhor, ela não é fácil, ela é difícil. Porque a caminhada com o Senhor, ela vai requerer de nós muitas coisas. E muitas das vezes nós não estamos dispostos a abrir mão para poder servir a Cristo verdadeiramente. Muitas das vezes eu, você, cada um de nós, a gente não está disposto a abandonar. Muitas vezes somos como aquele jovem rico, que havia muitas riquezas dentro de si, mas que quando o Senhor vai dar um plano de salvação para ele, ele não entende, então somente ele sai triste. Muitas das vezes agimos assim, saímos também tristes. Porque o nosso coração já está voltado para aquilo, já está voltado para aquelas coisas. Mas o Senhor nos chama a viver uma vida reta na presença do Senhor. Ele nos chama. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 22 ele vai dizer: disse Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles clamavam, dizendo: seja crucificado. Mas quando nós olhamos lá em cima, no versículo de número 20, vai dizer: mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão. Persuadiram a multidão. Muitas das vezes também nós somos persuadidos, muitas das vezes, por situações desse mundo lá fora. Por coisas que acontecem também com cada um de nós lá fora, porque nós somos seres influenciados. Nós já falamos disso aqui, certa vez. Porque nós somos dessa maneira, nós somos influenciados, muitas das vezes, por coisas, até mesmo de fora, tanto para o bem, como também para o lado mal. Mas se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos alicerçados, crendo na palavra do Senhor, vivendo, crendo que aquela luz raiou lá atrás e ela está presente no nosso meio, que ela está ao nosso lado, a gente vai ser tão somente persuadido, influenciado para as coisas que não são de acordo com o Senhor. Por isso é necessário a cada dia a gente vigiar, porque a palavra do Senhor vai dizer: aquele posto está de pé, olhe para que não caia. Porque as lutas estão aí, as dificuldades estão ali. Satanás, ele não brinca de ser Satanás, ele não dorme. A cada instante, a cada milésimo de segundo, ele está ali tentando contra a minha vida, contra a sua vida, contra a vida de cada um de nós. Até o fato de você ter conseguido chegar hoje aqui na casa do Senhor, foi porque o Senhor estendeu a sua mão sobre você, sobre cada um de nós, e por isso nós estamos aqui. Porque o Senhor não permitiu que durante todo esse dia o inimigo de nossas almas viesse a roubar de nós esse desejo de poder estar na casa do Senhor. Ele não permitiu, e por isso nós estamos aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Há muita persuasão sobre cada um de nós, são situações que se levantam, são coisas que se apresentam a cada dia, diante de cada um de nós, para tão somente roubar aquilo que é mais valioso dentro de cada um de nós, que é a nossa salvação, que é a presença do Espírito Santo em nós, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É a presença do Senhor em cada um de nós. Porque se não houver essa presença, a gente vai também dizer crucifica. Se não houver essa presença, a gente vai mandar soltar também a Barrabás. Então o tempo pelo qual nós vivemos hoje, o tempo pelo qual nós estamos, é tempo de busca, é tempo de renúncia, é tempo verdadeiramente de olhar para Cristo Jesus e dizer para Ele: Senhor, eu estou aqui, Senhor.
Senhor, eu sei que tem acontecido tal situação na minha vida. A minha vida tem estado dessa maneira e nós confessamos. Porque a palavra diz que aquele que confessa e abandona alcança dele misericórdia. É chegar diante do Senhor com verdade, com sinceridade e falar para o Senhor: Senhor, eu me encontro dessa maneira. Aconteceu isso e mais isso com a minha vida. Mas eu preciso de Ti, Senhor. Como eu louvei hoje à noite lá na Tua casa, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor venha sobre mim e me socorre, Senhor, porque sozinha, eu não tenho conseguido, Senhor. Eu preciso, Pai, de Ti. Eu preciso do Senhor na minha vida. Porque a caminhada, eu sei, Senhor, eu sei que é árdua, é difícil, Senhor, mas o Senhor é aquele, Pai, que me fortalece. Tu és aquele que me sustenta, Senhor. Tu és aquele que torna nova todas as coisas, Senhor. Então, Pai, eis-me aqui, faça em mim, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade, para que a gente não venha a pecar contra o Senhor. Porque sabemos que perto está o Senhor da sua volta. Porque sabemos que está mais próximo de quando nós encontramos Ele lá atrás. Está mais próximo do que o dia pelo qual eu entrei por aquelas portas ali, como eu dizia terça-feira, ainda no chão de cimento, mas aqui eu pude encontrar a palavra do Senhor. Aqui eu pude encontrar o que é servir, aprender o que é servir ao Senhor. Então é cada dia a gente lembrando dessas coisas, e cada dia mais vivendo e querendo viver mais e mais na presença do Senhor. Porque caso contrário, a gente falha, a gente erra, a gente peca contra o nosso Senhor. Ele nos chama a ser santo na sua presença. Amém. A ser homens e mulheres lavados no sangue de Cristo Jesus. Porque para isso Ele foi crucificado naquela cruz. Ele foi crucificado naquela cruz para que eu e você, a gente tivesse agora acesso até a presença do Senhor. Para que eu e você, a gente tivesse acesso a essa porta que foi aberta por Cristo Jesus, quando Ele se entregou naquela cruz por cada um de nós. Quando Ele se entregou, se doou por amor de cada um de nós. Eu costumo dizer que quando Jesus estava crucificado naquela cruz, era para cada um de nós que Ele estava olhando. Era para momentos como esse que nós estamos tendo aqui agora, de estar na casa do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, ouvindo da palavra do Senhor. Era para esse momento que Ele olhava quando Ele estava sendo crucificado naquela cruz. É para quando você está dentro do seu quarto, ajoelhado ali, orando, clamando ao Senhor, cumprindo o seu Mateus 6,6. Era para esse momento pelo qual Ele estava olhando, porque Ele sabia que havia homens e mulheres que iam se render a essa palavra do Senhor, que iam se entregar verdadeiramente à palavra do Senhor e viver tão somente para Ele, para Cristo Jesus. Por isso Ele fala que vai valer a pena, e vale a pena permanecer na presença do nosso Deus. É não olhar para trás, independentemente da luta, independente da dificuldade, daquilo pelo qual possa se levantar na minha e na sua vida. O nosso alvo é Cristo. A nossa meta é Cristo Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que nós devemos a cada dia dar o nosso passo. Porque a palavra diz para chegarmos a Deus e Ele vai se achegando a cada um de nós. Então é cada dia dando um passo de cada vez, olhando para Cristo. Senhor, está doendo aqui, mas eu vou continuar seguindo. Senhor, está difícil nessa situação, mas eu vou continuar seguindo o meu caminho. Senhor, aconteceu tal situação na minha vida, mas é para o Senhor que eu estou olhando. Então, Senhor, me ajuda, vai seguindo, não olhando para trás, não voltando atrás, porque o Senhor não tem prazer naquele que retrocede. Ele não tem prazer naquele que bota a mão na arada, que tira a mão da arada e segue. Não, Ele quer que a gente coloque a mão na arada e segue rumo a Cristo Jesus, sem olhar para trás. É com cada um de nós que Ele conta. Eu sei que aqui tem homens e mulheres, servos e servas do Senhor, que buscam verdadeiramente a palavra do Senhor, que buscam verdadeiramente estar fazendo a vontade do Senhor na sua vida. Então não perca isso no seu coração. Não deixe que Satanás ele venha roubar isso do seu coração.
Não deixe que nada nem ninguém venha fazer com que aquilo pelo qual você aprendeu, você tenha aprendido, aquilo pelo qual o Senhor tem colocado no seu coração venha a ser roubado. Permaneça na palavra do Senhor. Permaneça fazendo a vontade do Senhor na sua vida. A vontade que a palavra diz que é boa, perfeita e agradável. Ainda que doa, ainda que seja com dificuldades, ainda que seja em choros, em lágrimas, em lutas e dificuldades, mas vai valer a pena, porque chegará um momento que você vai estar diante do Senhor, louvado seja o nome do nosso Deus. Você vai estar diante dele, ainda vai subir chorando, e o próprio Senhor diz a palavra, que ele mesmo, ele vai enxugar as suas lágrimas, e vai te dizer: Senhor, entra e possui o que é teu por herança. Vinde bendito e bendita do meu Pai, e possui o que é teu por herança. Porque é uma morada preparada para cada um de nós. E essa morada está mais perto, mais uma vez eu digo, do que nós pensamos. Então vale a pena permanecer. É não olhar para trás. É não se deixar ser levado, ser persuadido pelas coisas desse mundo. Eu não tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor na minha vida. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho depositado a minha confiança. Então é para Ele que eu vou olhar. É nele que eu vou permanecer até o momento pelo qual Ele vier me buscar. Ou então até o momento que eu tiver que ir ao encontro dEle. Mas é permanecendo na presença do Senhor. Então Pilatos vendo, 24, vendo que nada aproveitava, antes do tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue desse justo. Considerai isso. Então soltou Barrabás, 26, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou para ser crucificado. Agora pensa comigo, um homem que não teve pecado algum, que se despiu da sua glória, que veio a essa terra, que sofreu, que padeceu. Em tudo, mais uma vez eu digo, ele foi tentado, mas sem pecado, sendo crucificado, mesmo não tendo pecado algum, carregando sobre si todas as nossas falhas, todas as nossas culpas, todos os nossos pecados, porque foi por cada um de nós que Jesus, ele padeceu naquela cruz. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele se entregou por amor de cada um de nós. O que eu, o que você, o que cada um de nós temos feito por esse amor sendo demonstrado naquela cruz e a cada dia sobre cada um de nós. O que você e eu nós temos abandonado para poder permanecer na presença do Senhor. O que você e eu nós temos rejeitado desse mundo para tão somente dizer: eu sirvo ao Senhor. O que você tem deixado de lado nesses tempos de hoje para poder seguir a Cristo Jesus. Bem, verdade é que temos que trabalhar, temos que as crianças têm que estudar, a gente tem que cuidar da esposa, a esposa do marido, dos filhos, enfim, tudo isso nós temos que fazer. Mas a nossa meta, o nosso alvo é continuar, é permanecer olhando para Cristo Jesus. Eu vou continuar trabalhando, porque eu sou provedor da minha casa, eu preciso, mas a minha mente, o meu foco vai estar em Cristo Jesus. Eu vou continuar cuidando da minha casa, da igreja, enfim, de onde eu estiver, mas o foco em Cristo Jesus. Eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar estudando, as irmãs que são donas de casa, do lar, eu vou continuar estando na minha casa, no meu lar, cuidando, lavando, passando, enfim, mas a minha mente vai estar ligada em Cristo Jesus. Porque eu sei que chegará um dia que esse mesmo Jesus, Ele é que vir buscar a sua igreja. E eu não posso perder isso, eu não posso perder essa bênção de um dia poder estar na presença do Senhor, ao lado do Senhor, vendo como Ele é. Então é com luta,
é com dificuldade, não negando a Cristo Jesus, não crucificando novamente a Cristo naquela cruz do Calvário. Verdade é que a palavra diz que todos os pecados destituídos estão na glória de Deus, é verdade. Mas ainda tem como a gente andar nesse mundo, olhando para Cristo Jesus, se apartando a cada dia do mal. É fácil? Não é fácil. Porque somos persuadidos, como foi aquele povo outrora. Somos influenciados até os tempos de hoje. Mas que a nossa influência ela seja para aquilo que é de cima, para aquilo que é do alto, para Cristo Jesus. Que possamos ser influenciados sim, mas para as coisas que são do alto, para aquilo que edifica a nossa vida, para aquilo que dá graça a cada um de nós, para aquilo que nos alimenta a cada dia, louvado seja o nome do Senhor, para aquilo pelo qual o Senhor ele tem nos chamado a cada dia, sendo verdadeiramente uma nova criatura nas mãos do Senhor, sendo verdadeiramente filhos e filhas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Filipenses vai dizer assim, no capítulo de número 4, o pastor Ricardo que ama esse pedaço, esse texto, ele vai dizer: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, viste de mim, em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco, louvado seja o nome do Senhor. É tudo que é puro, tudo que é amável, é tudo que é de boa fama, é crendo, é tendo verdadeiramente a nossa esperança em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. É crendo nele. Se é de boa fama, é nisso que devemos pensar. Aquilo pelo qual o que também aprendeste, o que recebeste, o que ouviste, viste em mim, em Cristo Jesus. Aquilo que você aprendeu, e recebeu, e ouviu, e viu em Cristo Jesus, em mim, diz a palavra, isso fazei, e o Deus de paz será convosco, louvado seja o nome do Senhor. É se achegando a cada dia a Cristo Jesus. É se colocando verdadeiramente nas mãos do Senhor. É crendo verdadeiramente que o Deus pelo qual nós servimos, Ele é fiel. E Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele vela sobre a tua palavra para cumprir. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir na vida de cada um de nós. Aquilo que Ele prometeu lá atrás, Ele é Deus para tão somente fazer cumprir em cada um de nós. Aquilo que está determinado para a minha vida e para a sua vida, que o Senhor, Ele já preparou, Ele está só aguardando o momento para que eu e você, a gente venha receber do Senhor. Mas é necessário busca, é necessário dedicação de cada um de nós, é necessário renúncia, renunciar tão somente às coisas desse mundo, dessa terra, para viver, para olhar, para andar com Cristo Jesus. É não olhando para o lado nem para trás. É tão somente crendo verdadeiramente que tudo que o Senhor Ele sofreu naquela cruz foi para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Amém. Ainda aqui nessa terra. Bem, verdade é que a palavra diz que no mundo tereis aflições. Sim, nós temos. Mas a diferença é que o Senhor, é Ele que dá o escape quando essas tribulações elas vêm sobre a nossa vida. Então, mais uma vez eu digo, é confiando em Jesus, é crendo verdadeiramente, é tendo fé em Cristo Jesus, olhando para o autor e consumador, que é Cristo Jesus, não olhando para trás e não crucificando ao nosso Senhor novamente naquela cruz, sabendo sim que um dia Ele há de vir buscar o seu povo. Esse mesmo Deus que outrora, que foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que está presente aqui no nosso meio, Ele há de vir buscar o seu povo. Ele vai buscar você, a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Basta a gente crer.
Basta a gente confiar verdadeiramente e não se deixar, mais uma vez eu digo, ser persuadido pelas astutas e ciladas do diabo em nossa vida. É a cada dia se revestir das armaduras para que a gente possa estar firme no dia mau, no dia onde a adversidade ela vier sobre cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe por essa breve palavra em nome de Jesus, por essa simples palavra. Então busque o Senhor, olhe para Cristo Jesus, diga, quando você louvar, preciso de Ti, diga, é dizer com todo o seu coração, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso. O Senhor diz na sua palavra, sem mim nada podeis fazer, e é verdade. E não, irmãos, para nós que servimos ao Senhor, não tem como a gente dar um passo lá fora se não for direcionado pelo Senhor. Não tem como a gente trilhar nesse mundo lá fora, onde a palavra diz que já vai de mal a pior, que o que prevalece é roubar, é adulterar, é furtar, é homicídio em cima de homicídio. Se a gente não tiver com Cristo Jesus, a gente não tem como caminhar nesse mundo. Então é firme, olhando para Cristo, esperando o dia, o momento, aonde Ele há de vir buscar o seu povo. Que o Senhor nos abençoe, louvado seja o nome do Senhor. É a cada dia a gente tomar posse, é crer verdadeiramente que todo aquele sacrifício foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós, foi para que nós tivéssemos vida na presença do Senhor. Então é direito nosso, herança nossa, foi por mim, foi por você. Então agarre com todas as suas forças aquilo pelo qual o Senhor conquistou naquela cruz, para que eu e você, a gente possa ser salvo, ser liberto na presença do Senhor. Toma posse, diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero, Senhor. Essa herança é minha, Senhor. E eu vou lutar, eu vou me esforçar, Senhor, para que eu não venha perder essa herança, Senhor. Porque eu sei que foi pago, foi comprado, Pai, por um alto preço. E um preço de sangue, Deus amado e santo. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a permanecer, Pai amado e santo. Deus santo e vivo, eu glorifico o Teu nome, Senhor. Eu exalto o Teu nome, Pai. Por mais esse culto, Deus, em nome de Jesus, pela Tua palavra, Senhor, pelos Teus filhos, Pai, que aqui estão, Senhor, aqueles que vão ouvir ainda essa mensagem, Pai amado, que o Senhor possa, Deus, ir de encontro a cada coração, que o Senhor possa tocar em cada mente, Deus amado e santo, em nome de Jesus, Pai, tirando, Pai, todas as mazelas, Senhor, tudo aquilo, Pai, que o inimigo possa tentar persuadir, Senhor, o Seu povo, Senhor, que venha ser anulado e repreendido, Deus, através do Teu poder, da Tua palavra, Senhor, porque nós fomos comprados, Pai, por um alto preço, Senhor, e um preço de sangue, Senhor, que possamos a cada dia, sim, Pai, valorizar o Teu sacrifício naquela cruz, Senhor. Deus amado e santo, muito obrigado, Senhor. Nos ajuda, Pai, a permanecer de pé na Tua presença, porque a Tua palavra diz, aquele que está de pé, olhe para que não caia, Senhor. Então, Deus, nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Senhor, nessa noite, Pai amado e santo, em nome de Jesus, Pai. Vai tomando a cada um dos Teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre cada um de nós, Pai, a Tua graça, Senhor, a Tua unção, Pai, o Teu perdão, a Tua misericórdia, Senhor. Batiza-nos, Senhor, com Seus dons, Pai, em nome de Jesus, Pai. Enche-nos, Senhor, da Tua presença, Pai, da unção do Teu Espírito, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, para que possamos, sim, Pai, ficar de pé na Tua presença, para que possamos, sim, Pai, caminhar, Pai, nesse caminho estreito, Pai, nessa porta apertada, Senhor, mas sabemos que é ela, Senhor, que vai nos conduzir até a Tua presença. Pai Santo, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, porque sabemos, Pai, que maior é o Senhor em cada um de nós, Senhor, do que as lutas, do que as dificuldades, ó Deus, do que tudo aquilo, Pai, que Satanás tem tentado, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Senhor, mas nos ajuda, Senhor, e aumenta, Deus, a nossa fé, Deus, a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai Santo, muito obrigado, Senhor. Abençoa o Teu povo, Deus, abençoa, Deus, a Tua igreja, Senhor. Toma toda a liderança, Pai amado e santo, em Tuas mãos, Senhor. Eu te entrego, Pai, a cada um dos Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma a Tua igreja em Tuas mãos, Pai. Nos sustenta, Senhor. Nos coloca, Deus, de pé, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não permita que nada, nem ninguém, Senhor, nem principado, nem potestade,
tempestades, Senhor, elas venham nos tirar da Tua presença, Deus. Por isso, Pai, nos fortaleça, Senhor. Renova cada coração nessa noite, Deus, em nome de Jesus, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Seja conosco, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor. É o que nós te agradecemos, a Deus amado e santo. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Em nome daquele que foi morto, Pai, e reviveu. Onde está sentado a destra do Pai, Senhor. Ó Deus amado e santo, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Despede o Teu povo, Pai, debaixo da Tua graça, Senhor. Livra-te, Deus, dos acidentes, do incidente, Pai, do homem perverso, da bala perdida, Senhor. Nos conduza, Senhor, guardados e protegidos, a Deus, assim como o Senhor nos trouxe, Pai, nos leva de novo, Pai, para o nosso lar, Pai, renovados, transformados, a Deus, pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toma nossa vida em Tuas mãos, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos do canal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Vai entrando nesse lar, Pai, que conectou nessa noite, Pai, e assistiu, Pai, e ouviu a Tua palavra, Senhor. Vai tomando as vidas, Deus, em nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus de perto, Tu és o Deus de longe, Senhor. Então visita cada um dos Teus filhos, a Deus, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. É a oração que nós fazemos a Ti, Senhor. Grato, Pai, ao Senhor por tudo, Deus. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Maior é o que está em nós. O quê? O que está no mundo. Bem maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Creia nisso. Que Deus assim abençoe a todos. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome